Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o seu programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa. Sugira um tema ou um entrevistado. Envie sua mensagem direto para o meu celular pelo WhatsApp. Isso mesmo, eu vou ler a sua mensagem aqui no meu telefone, na palma da minha mão. Combinado? O número é o 11 98158 7431. Anotado? Eu aguardo a sua mensagem. Bem, hoje no programa nós vamos falar dos crimes virtuais. Qual é a sua sensação? Você acha que a incidência desse tipo de infração tem aumentado? Os números não são nada animadores. Dos 94 milhões de brasileiros que usam a internet, 28 milhões já foram vítimas e prejudicadas por ações na rede. E esse número não para de crescer. Atualmente, a cada 15 segundos, um brasileiro tem os seus dados ou informações roubadas pela internet. É muita coisa. E para falar mais deste assunto, eu recebo a Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação. Doutora Gisele, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Daniel. Como eu disse na abertura, os números dos crimes virtuais não param de crescer. Agora, que leitura é possível fazer? Que cenário é esse? O ambiente digital ele é mais atraente para os criminosos? Por um lado, o meio digital ele facilita um pouco a prática de crimes eletrônicos porque o indivíduo que tem essa intenção, ele acaba se protegendo, né? Ele não se expõe tanto. Mas, por outro lado, também, o meio digital deixa rastros até muito mais perceptíveis, né? Provas eletrônicas concretas, que às vezes no cenário real não seria possível. E esse aumento também da criminalidade eletrônica se relaciona com o aumento da tecnologia, né, a divulgação em massa da tecnologia, o uso de smartphones, aplicativos, dispositivos móveis por toda a população. Então a internet ela é crescente, né? A internet tende a crescer cada vez mais e o uso de dispositivos móveis também. Então nada mais natural que aumente também a criminalidade no ambiente eletrônico e principalmente através de smartphones. Mas dá para fazer um paralelo, ou dá para entender que isso também é um reflexo da lentidão da legislação? Porque assim, a tecnologia ela caminha numa velocidade muito rápida. E a legislação me parece que não acompanha. Eu estou certo ou é só impressão? Não, a sua impressão condiz com a verdade mesmo, Daniel. Infelizmente, né, a nossa legislação não tem condições de acompanhar, né, a velocidade da tecnologia. A informática anda a passos galopantes, enquanto que o nosso processo legislativo e o direito em si, ele é muito mais lento, né? Nosso processo legislativo é extremamente demorado e a tecnologia ela vai a passos muito maiores. A gente tem mesmo essa discrepância, mas nada que não seja impossível de resolver com a legislação atual que a gente já tem. Tá, agora, as pessoas que acompanham o Espaço Livre agora e aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com a internet ou com as tecnologias, o que de fato é considerado crime? Não é somente as pessoas que sofrem fraudes no banco, não é isso? Não. É muito mais amplo, né? Muito mais amplo, né? O que a gente define como crime eletrônico é todo ato ilícito que é praticado contra ou através dos meios eletrônicos. Então, um ilícito que é praticado através dos meios eletrônicos, como exemplo, nós temos aí 95% do nosso Código Penal. Então, a grande maioria de todos os crimes que são passíveis de serem praticados no meio real, eles também podem ser praticados no mundo online. Então, a pedofilia, o estelionato, a difamação, a pirataria. Então, são atitudes que elas transitam nos dois espaços, né? Já os crimes que são praticados contra o meio eletrônico, ele usa o meio como uma finalidade, né? O agente criminoso, ele deseja atacar o ambiente eletrônico. O ambiente eletrônico, então, deixa de ser um canal e passa a ser o fim desejado pelo agente. Como um exemplo, a gente tem o DDoS, né? O ataque de negação de serviço, que seria você aumentar a banda de tráfego de um servidor, de um site, a ponto dele não conseguir suportar essa banda e cai, tornando o serviço totalmente indisponível. E isso pode ser feito através da infecção de milhares de computadores que passam a agir como a gente chama de computadores zumbis. E aí esses computadores infectados, eles passam a todos acessarem aquele site ou aquele servidor em um mesmo momento. Isso me lembra, aconteceu
alguns sites de entidades do governo, órgãos Sim. públicos. Sim. O ataque de negação de serviço em servidores públicos, hoje ele já é definido como crime, né? A lei que foi apelidada de Carolina Dickmann, que inseriu novos tipos penais no nosso Código Penal, ela inseriu um artigo específico para tratar do DDoS em servidores públicos. Então, o ataque de negação de serviço contra um servidor público é crime, sim, já definido em lei específica. Agora, se essa atitude for praticada contra um servidor privado, um site, né, uma empresa privada, por exemplo, já não temos lei específica. Porém, não é porque não há uma lei específica que fica sem a punição. Como nós sempre já fazíamos, esse tipo de crime, nesse caso de ataque de servidor privado, ele pode ser punido através do crime de dano, no artigo 163 do Código Penal. Porque a partir do momento que você derruba um site de uma empresa, de uma instituição, esse ente privado vai sofrer consequências disso, né? Vai ter danos morais e vai ter danos materiais, né? Imagine um grande e-commerce que fique algumas horas fora do ar. Ele vai ter prejuízos ali extremamente desastrosos para a sua economia. E isso é possível quantificar, né? A gente tem uma métrica da média que o site vende por dia. Então, a gente faz essa conta em horas e consegue definir o dano material. Por conta disso, já dá para a gente aplicar o crime de dano nesses casos. Entendi. Então, a legislação que já é aplicada, claro, Sim. no mundo real, ela pode ser normalmente Sim. aplicada ao mundo virtual também. Também. Legal. Agora, você me explicando e dando esse exemplo do ataque aos servidores públicos e também privados, parece que a gente está falando de um filme. Onde eu quero chegar? Quem são esses criminosos? São grupos organizados ou a gente está falando de jovens aficionados à tecnologia, os chamados hackers? Quem são essas pessoas? Tem os dois lados, né? Nós temos facções criminosas que até arrebanham jovens extremamente experts em informática para trabalhar para essas organizações, né? Então, são grupos criminosos que até eles comandam o crime eletrônico de dentro de presídios, né? Então, são grupos extremamente organizados. E também temos um criminoso autônomo ali, pode ser um jovem, um adolescente que consegue baixar um filme de maneira ilegal, que ainda não foi lançado, ou consegue ter acesso a uma conta, um cartão de crédito e compra alguns games em nome de terceiro. E ele tem esse êxito e ele vai tentar uma segunda vez, ele consegue de novo e assim ele vai desenvolvendo aquele hábito ilícito, né? Então nós temos os dois lados, tanto pessoas autônomas, sejam menores de idade ou não, né? Que tem aquele gostinho de terem conseguido algo levando vantagem, quanto organizações mesmo bem organizadas, bem definidas, né? Com grupos bem definidos para a prática de crime eletrônico. Doutora Gisele Truzzi, há um levantamento que aponta que são feitas 90 queixas de crime virtual no país. 90 queixas. Pensando num país do tamanho do Brasil, me parece que as pessoas não têm ainda o hábito de registrar o boletim de ocorrência para esse tipo de crime. É isso mesmo? Infelizmente, toda a estatística de delito que a gente vê na mídia, ela nunca vai condizer com a realidade, né? Porque a maioria das pessoas acaba desistindo de levar isso à frente, né? Por conta da burocracia e tal, né? Em relação ao crime eletrônico, de fato eu tenho certeza que a nossa realidade é muito maior. E muitas vezes a vítima acaba não levando isso adiante porque ela tem receio do que pode acontecer, ela não quer gastar, ela acha que sempre ela vai precisar contratar um advogado particular quando ela poderia ir pela esfera policial ou defensoria pública, né? Às vezes também por falta de conhecimento, ela acha que como foi um crime praticado pela internet, não existe lei. Então ela não se informa sobre o assunto e acaba não dando continuidade. A burocracia também é um fato que atrapalha. Então a gente sabe como é o atendimento em delegacia, né, que não é dos melhores. E a pessoa que vai até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência, ela acaba tendo que ficar ali esperando por horas. Muitas vezes a delegacia onde ela vai é mais próximo da residência ou do trabalho e ali dizem que não fazem aquele registro de ocorrência.
porque precisaria ser na especializada. Só que, na realidade, não é assim que funciona. A delegacia especializada em crimes eletrônicos, ela só faz registros de ocorrências em que houve prejuízo financeiro. Então, todo o restante, as difamações, violação de direito autoral sem prejuízo financeiro, uma violação de direito de imagem, por exemplo, pode ser registrada numa delegacia comum. Então isso é muito importante, porque assim, embora poucas pessoas saibam, mas existem delegacias especializadas em crimes eletrônicos, virtuais e cibernéticos, é isso? Sim, sim. Mas nem todo crime precisa ser feito somente nessas delegacias. Exatamente, né? Exatamente por conta do crime eletrônico, ele ser um crime comum, né? Ele já está, na realidade, tipificado no Código Penal. Então, não há necessidade de um procedimento específico ou de uma delegacia específica para ele ser registrado. A difamação que é praticada, né, no mundo real, no ambiente público, ela também pode ser praticada na internet. Então, não há diferença do crime eletrônico para o crime no mundo real, se nós formos pensarmos em meios práticos. A única diferença que há é a ferramenta, né, o canal que foi escolhido para a prática do delito. Então, a pessoa que é vítima de um crime eletrônico, se não teve perda financeira, se ela não teve uma conta bancária invadida, né, não teve um desvio de dinheiro ou não foi coagida a pagar um valor para alguém, se não teve perda financeira, ela deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima da sua residência. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, mas eu acho importante eu lembrar as pessoas quais são os principais canais para que os criminosos consigam roubar dados e informações da pessoa. Spams, mensagem de desconhecidos, publicidades na rede social, enfim, quais são os principais meios que os criminosos utilizam para roubar dados das pessoas? O spam, né, o phishing scam, que são aqueles e-mails fraudulentos enviados em massa, sempre com algum conteúdo curioso que te incite a clicar em um link, esses ganham disparado em termos de fraudes eletrônicas, né? Então, eles sempre incitam a pessoa a clicar num link, seja dizendo que é uma nota fiscal que ela pagou, uma atualização do internet banking, né, do banco que ela usa, coincidentemente ela tem conta naquele banco, ou é uma intimação judicial para o comparecimento numa audiência e de fato às vezes ela está esperando receber uma confirmação, né? Atualização de título de eleitor, então são assuntos que geralmente estão circulando no momento, né? Às vezes o momento social ali está vinculado com a divulgação daquele spam, ou ela tem uma coincidência, né? Ou por simples e mera curiosidade, veja aqui as fotos do ator X, né? E ela vai e clica nesse link. De fato, o spam, ele tá no top 5, né? Mas circulam também os links, né, de vírus por redes sociais, agora também por aplicativos de conversa instantânea por celular, também é muito comum. Então, o ideal é que as pessoas não abram esses arquivos, deletem. Sim. Ao verificar que você recebeu uma mensagem estranha, um remetente desconhecido, você para somente o mouse e forma-se um link que não tem a ver com o contexto da mensagem, né? De fato, você não está esperando aquele teor de mensagem, então delete sem nem abrir, né? Ou muito menos o arquivo. Legal. Bem, doutora, eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua com a entrevista hoje falando de crimes virtuais com a doutora Gisele Truzzi. Até já. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando de crimes virtuais com a doutora Gisele Truzzi, ela que é advogada especializada em direito digital. Doutora Gisele, como eu disse na abertura, nós temos um WhatsApp que eu leio todas as perguntas que as pessoas mandam e as pessoas mandaram algumas perguntas. Coloca o telefone na tela, você pode enviar perguntas pelo WhatsApp. É o 11 98158 7431. Eu leio as perguntas aqui na palma da minha mão no meu celular, tá legal? Eu selecionei algumas perguntas que as pessoas enviaram falando de crimes virtuais. Eu vou reproduzir essas perguntas aqui, tá bom, doutor? Olha, o Ricardo Barros, ele mora no bairro do Belém, aqui na zona leste da cidade, ele fez a seguinte pergunta: quando roubam o seu carro, você faz o BO e espera-se que a polícia tente localizar o carro, ok?
E quando roubam dados, o que a polícia pode fazer? Bom, Ricardo, quando a gente fala de conteúdo imaterial, né, que não é palpável, essa situação é bem mais difícil. Então, no meio online, nós temos uma figura que é bem estranha, né, para a maioria das pessoas, que seria copiar dados, né? Como que eu consigo provar que o indivíduo copiou meus dados, se eles ainda estão lá? Isso não é furto, né? Porque furto seria subtrair coisa alheia móvel. Dado é uma coisa, se não é meu, é do outro, é alheia e ele pode ser removido. Então, o furto de dados, ele existe. Mas e se eu não apago o conteúdo que está ali, eu somente copio, né? Então, tem essa figura jurídica que ainda é um bocado difícil da gente entender. Mas se você conseguir comprovar, e isso é possível de ser feito através de uma perícia, né, na área de computação forense, que foi inserida uma mídia, um smart card, um pendrive e foram copiados dados, ou a sua rede foi invadida, foram copiados esses dados, é possível se comprovar essa cópia de dados através de perícia específica, tá? E aí, dentro de um boletim de ocorrência, em um inquérito, você junta essa prova e vai conseguir demonstrar o que aconteceu, qual foi o caminho desses dados na internet. Uma vez que isso foi divulgado na web, você pode retirar através de meios extrajudiciais e judiciais também, né? Mas ter exatamente aquele dado de volta, né, como restituir um automóvel que foi apreendido, né? Não tem condição. Outra pergunta da Juliana Trivelato, da Vila Sônia. Tem o hábito de fazer download gratuito de músicas e filmes. Muita gente faz isso, hein? Eu cometo crime ao fazer isso? Sim, você fazer download de músicas, de filmes, de qualquer conteúdo de mídia não autorizado, sem pagar os direitos autorais, né, que essa forma encontrada na internet, ela é sem qualquer pagamento de direitos autorais. Isso é crime, sim, é um crime de violação de direito autoral, está descrito no artigo 184 do Código Penal. É o nosso chamado crime de pirataria. Então, pratica a pirataria não somente quem produz o material sem ter o devido direito, né? Quem dissemina esse conteúdo também pratica pirataria ao divulgar em sites, e também quem baixa esse conteúdo pirata. Entendi. Outra pergunta. Ao criticar um restaurante pelo Facebook, posso sofrer processo? Quem faz a pergunta é o Sérgio Soares, da República, região central de São Paulo. Bom, Sérgio, aí eu vou te responder da seguinte forma. Depende. Vai depender do que você falar, da forma como for... Mas quem critica um estabelecimento comercial assume esse risco. Assume esse risco. Então, você precisa tomar o cuidado de, ao fazer uma crítica a uma empresa, a um estabelecimento, a um serviço prestado por um profissional, você tem que se ater exatamente àquele serviço, àquele produto. Exercer o seu direito de consumidor vinculado ao problema que você teve e não entrar na esfera de ofensa, né? Você não pode atingir o profissional ou o estabelecimento. Então, a gente tem que separar essa distinção, né, da linha muito tênue que separa a ofensa do direito de reclamação do consumidor que ele possui. Porque a reclamação, por exemplo, na rede social, no Facebook, é uma reclamação amplificada, né? Porque tem os compartilhamentos. E dependendo, a pessoa que de alguma maneira se sentiu lesada, ela pode mover um processo contra a pessoa que fez a postagem original e também contra as pessoas que fizeram os compartilhamentos, é isso? Isso. Esse caso é possível de acontecer e existe casos reais assim. Ah, sim? Sim. Teve um primeiro caso que foi julgado em 2013 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no mês de novembro, em que abriu um precedente muito importante para nós, advogados nessa área do direito digital, que possibilitou que nós buscássemos a punição pelo compartilhamento de conteúdo difamatório. O que ocorreu nesse caso? Na questão era um pet shop e um veterinário, dono desse pet shop, em que a cliente foi lá com o seu cachorro, não sei exatamente o que ocorreu, não me recordo, mas ela não gostou do atendimento e ela fez um post no Facebook reclamando do pet shop e do veterinário. Da forma como ela reclamou, ela passou a ofendê-lo. Ela praticou, sim, o crime de difamação, porque ela começou a colocar ali juízos de valores e atacar o profissional. Então, ela disse que ele era um péssimo profissional e uma série de impropérios ali.
Assim que ela fez essa publicação na rede social, outras 2 pessoas compartilharam a publicação dela. Quer dizer, propagaram a difamação, né? Isso vai aumentando em escala, né, em progressão geométrica, né? O veterinário atacado ali, que teve o seu nome manchado, o seu estabelecimento também atacado na internet, ele ingressou com uma ação judicial contra essa cliente e contra as 2 pessoas que republicaram, né, que compartilharam o post difamatório dela. E ele ganhou essa ação, né? O Tribunal de Justiça condenou a ex-cliente ao pagamento de indenização e condenou cada uma das 2 pessoas que compartilharam a publicação difamatória, condenou-as ao pagamento de R$10 mil na época, cada uma pela difamação. O TJ de São Paulo entendeu que, ao compartilhar um conteúdo difamatório, você está corroborando para o aumento daquela difamação, você está ratificando aquele conteúdo. Então, isso passa a desenvolver um alerta, né, nos usuários, no seguinte sentido: cuidado com o que você compartilha na rede social. E a sua ação tem muita... Você tem que ter responsabilidade, né? Sim. Em relação à sua ação, aos seus compartilhamentos. Uhum. Outra pergunta, que eu acho que é uma pergunta, um tema muito atual. Quem enviou foi o Wilson Espósito, do Jardim São Paulo, região norte da cidade. Recebi as fotos do ator Stênio Garcia por mensagem de WhatsApp. Se eu encaminhar para meus contatos, eu cometo crime? Sim. Ao receber um conteúdo íntimo de alguém e repassar isso para terceiros, seja via WhatsApp, e-mail, rede social, você pratica o mesmo crime que aquela pessoa que divulgou pela primeira vez. Obviamente que em escala menor, né? Você é um participante, não o autor da difamação, mas o crime é o mesmo. É exatamente a mesma analogia do caso que eu contei agora há pouco, né? Ao compartilhar um conteúdo, você está propagando aquela difamação. Então, você pode, eventualmente, sofrer as consequências jurídicas disso. Ainda que seja por dispositivo móvel, né? Ainda que seja por dispositivo móvel, sim. Tá. Outra, comprei roupas em uma loja virtual chinesa, não vou falar o nome, a encomenda veio faltando uma peça. Com quem devo reclamar? Sônia Aguirre, da Vila Beatriz. Esses casos de compras online de lojas estrangeiras são bem complicados, porque nós não temos ali a ingerência do PROCON, né? Uma vez que a compra ela é feita via internet, mas ela envolve um ente que está no exterior. Então, a única solução seria entrar em contato com essa loja e tentar a todo momento fazer um acordo, né, um recebimento do produto ou outro produto no lugar, devolução de valores. O estorno do valor, geralmente em cartão de crédito, né? Então, tentar negociar o estorno do valor ou alguma espécie de compensação. Porque uma vez que você não recebeu o produto, teve esse prejuízo, você pagou e não recebeu, a única pessoa que vai poder resolver isso vai ser a própria loja. O PROCON não vai ter como interferir nessa situação porque envolve uma empresa estrangeira nesse momento. Doutora Gisele, houve um aumento substancial dos crimes contra a honra e a gente pode colocar nesse pacote os casos de revenge porn? Sim, sim. Até uma estatística da ONG SaferNet coloca como compartilhamento de conteúdo íntimo, que é a revenge porn, como uma das 2 principais causas de maiores denúncias recebidas pela SaferNet. Que cuidados as pessoas devem ter? Tomar cuidado ao se fotografar, né, de modo mais sensual. Então, assim, não deixar o rosto aparecer, não deixar marcas de nascença ou tatuagem, marcas que identifique, crachá, uniforme, né? Muitos jovens menores de idade até se fotografam usando um uniforme escolar ou em um cenário que é extremamente identificável, né? A sua própria casa com elementos que são muito intrínsecos ali à sua personalidade, ou à escola, ao local de trabalho. Então, evitar a todo momento situações que você possa ser identificado, né? Mas o hábito da superexposição é um prato cheio para os criminosos, não é? Sim, hoje em dia, eu digo que a forma como nós agimos na internet, ela contribui para que nós sejamos vítimas desses crimes. Então, nós acabamos sendo vítimas do nosso próprio comportamento,
né? Então, o fato das pessoas se exporem demais em redes sociais, né, com fotos muito expositivas, divulgando sua intimidade, dando check-in em todo lugar que vai, dizendo ali com quem está. Então, isso acaba criando um meio muito fácil para se rastrear alguém, né? Então, você pode, às vezes, não ser um alvo, mas alguém da sua família, sim. E aí, por aproximação, você chega nessa pessoa, né? Uma vez que a pessoa foi vítima e acabou tendo um conteúdo íntimo vazado na internet, é possível retirar esse material? Dá muito trabalho ou não? É possível, né? Não é nada fácil. Me lembro do caso, inclusive, da atriz apresentadora Daniela Sicarelli. Sim, né? sim. Eu digo que assim, ó, um conteúdo não autorizado na internet, a comparação que eu faço é com a seguinte situação: você sobe no alto do edifício, pense no edifício mais alto de São Paulo, e ali você abre um travesseiro de penas e joga essas penas ao vento. E depois você tenta recuperá-las cada uma. Para se retirar o material da internet é algo mais ou menos parecido, né? Mas nada que a gente não consiga amenizar a situação. Então, muitas vezes a pessoa tem o nome exposto ali, né? Ela acaba sendo rastreável, ela não deseja isso, então ela quer retirar esse conteúdo, pelo menos diminuir o ranqueamento desse material. Então, é possível sim excluir isso, primeiramente através de notificações extrajudiciais encaminhadas para cada site que está hospedando o material. Se esses sites forem estrangeiros, essa notificação é enviada em inglês. E em um segundo momento, caso os sites não atendam o conteúdo, é possível, então, mover uma ação judicial para que retirem esse material. Se o site for brasileiro, a gente tem um contexto ali perfeito, uma situação perfeita para poder retirar isso. Doutora, a gente está chegando bem próximo ao final do programa, mas eu acho importante a gente falar, ainda que rapidamente, dos problemas que envolvem os bancos. Uhum. Muitas vezes uma pessoa percebe que sumiu um valor da sua conta. Dependendo da situação, ela pode ter sido vítima de uma fraude. Uhum. Uma pessoa invadiu aquela conta e conseguiu subtrair um valor. Neste caso, quem arca com prejuízo? O próprio cliente ou o banco? Bom, primeiramente, é importante você sempre verificar seu saldo bancário e anotar qualquer problema, tirar um print do extrato, tirar uma cópia e entrar em contato diretamente com o banco. Não demore para tomar essa atitude. Entre em contato direto com o banco, reporte o ocorrido e, na sequência, faça um boletim de ocorrência e depois vai ter que encaminhar esse boletim de ocorrência para o banco, para que o banco dê encaminhamento ali dentro do setor de fraudes. Antigamente, esse ressarcimento de valores era feito automaticamente pelos bancos, né? Uma vez que o cliente reclamava de um valor que foi retirado de sua conta, ele falava que tinha sofrido fraude, os bancos já prontamente ressarciam para evitar maiores problemas na esfera do direito do consumidor. Ocorre que algumas pessoas passaram a praticar o que nós chamamos de autofraude, simular uma invasão na conta bancária e fazer uma transferência para terceiro, para poder receber um valor a maior do banco. Entendi. Como indenização por dano moral, tá? E aí, em virtude da tecnologia de segurança dos bancos brasileiros, que é muito boa, né, e das campanhas de conscientização que eles fazem em massa, os bancos passaram a não mais agir dessa forma. Então, hoje, o consumidor, o correntista, ele é também responsável pela sua segurança. E uma vez que o banco prova que ele deu todos os meios de segurança para o cliente e o cliente não fez uso disso, aí o consumidor não vai ser indenizado. Entendi. Então, primeiramente, o banco analisa a situação para verificar se o consumidor usou todos os meios de segurança. Se ele usou, sim, então, ok, é feita a indenização. Mas se fica provado que o consumidor não seguiu os passos de segurança recomendados pelo banco, aí certamente o banco não irá ressarci-lo. Perfeito. Doutora Gisele Truzzi, agradeço demais a entrevista. Sempre importante recebê-la aqui na TV Câmara, você sempre tirando as dúvidas do nosso público. Enfim, gostei muito da conversa. Quem quiser continuar esse bate-papo, tem um contato, tem um site, por exemplo, para você compartilhar com o nosso público? Temos o site do nosso escritório, que é www.truzzi.com.br. Tá, joia. Muito obrigado pela entrevista. Volte mais vezes aqui à TV Câmara São Paulo, tá legal? Eu que agradeço, Daniel. Obrigada a oportunidade. Obrigado. Obrigada. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos importantes no seu dia a dia.
Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.